E aí galera, então nesse vídeo aqui a gente vai analisar funções, tá ok? Eu trouxe aqui um exemplo de uma função bem simples, uma função de segundo grau, e vamos analisar se em determinado ponto ela é crescente ou decrescente. E a ideia é a gente vai analisar isso aí, pessoal, através da derivada, certo? E é exatamente pelo estudo da derivada que vamos encontrar e vamos analisar se uma função é crescente ou decrescente, ok? Geometricamente, ou seja, olhando esse gráfico aqui, é fácil de observar que as retas tangentes aqui a esse gráfico, né, elas são negativas, tá? As retas tangentes a esse gráfico aqui são negativas para valores menores que 1. Então vocês observem que todas as retas aqui para valores menores, quando x é menor que 1, elas são negativas. Então, depois do ponto quando x é igual a 1, certo? Essas retas elas vão ficando crescentes, ou seja, vão ficando com valores positivos, ok? Então, elas vão ter valores negativos para valores menores que 1, quando x é menor que 1, e vão ter valores positivos, ou seja, as retas vão ser crescentes para valores maiores que 1, certo? Ou seja, esse 1 aqui é um ponto que a gente considera crítico, que é quando a derivada, olha só, então, olha o que eu estou falando, quando a derivada é nula, tá ok? Então, nesse ponto aqui, ó, e eu deixei ele bem grande aqui em vermelho, a derivada aqui, pessoal, ou seja, a inclinação da reta, porque a derivada nos diz, né, exatamente a inclinação da reta. Então, a derivada nesse ponto aqui, ela é nula, certo? E qual é a equação que nos dá essas inclinações aqui? É a derivada. Então vamos encontrar a derivada dessa função. A derivada dessa função, seja f de x', nada mais é que 2x, e a gente já sabe encontrar isso aqui, 2x menos 2. Então essa equação aqui vai nos dar exatamente a inclinação, todas as inclinações dessas retas tangentes aqui, ok? Ela vai nos dar o valor da inclinação. Por exemplo, se eu quisesse encontrar a inclinação quando x fosse menos 1, pode ser menos 1 aqui. Então, a inclinação da reta, ou seja, a derivada quando x é menos 1, vai ser igual a... Vamos ter que utilizar exatamente essa função aqui para encontrar a inclinação, certo? Então, vamos ter aqui 2 multiplicado por menos 1, menos 2. Isso aqui vai ser igual a menos 2 vai ser igual a menos 4. Então, quando x for menos 1 aqui, a inclinação da reta vai ser igual a menos 4. Tá ok? Se você quisesse encontrar a inclinação da reta quando x é 1, então vamos pegar esse fato que é bem curioso. Então, quando x é igual a 1, a derivada, e você já pode estar até pressupondo, né, que vai ser zero. Então vamos ver isso aí se é verdade ou não. Então 2 multiplicado por 1 menos 2. Isso aqui eu estou substituindo na função derivada. Vai ser 2 menos 2, vai ser exatamente zero. Certo? Então esse zero aqui, pessoal, está nos informando que a inclinação aqui dessa reta aqui é zero. A inclinação da tangente é reta. É zero, certo? Então é aqui que a função ela começa a mudar de comportamento. Então ela estava decrescente, decrescente, chegou aqui ela parou. Então aqui ela não é nem crescente nem decrescente, ela anulou, a inclinação aqui é zero. Logo após esse ponto aqui, ela começa a crescer novamente. Então isso aqui é um ponto crítico. E é esse ponto aqui que vamos analisar em problemas de otimização. E por isso que eu trouxe essa videoaula antes aqui, para analisarmos isso aí de maneira bem mais tranquila, tá ok? E entender o porquê, né, a função ela assume valor máximo ou valor mínimo. Isso aqui a gente já vai ver, tá ok? Então aqui a gente tem uma função e a gente sabe que ela tem um valor mínimo, porque ela tem uma concavidade para cima, certo? Se você quisesse pegar aqui, vou pegar um outro exemplo, a derivada da função quando x é igual a 2. Vou pegar um valor aqui maior que 1 agora, ok? Isso aqui, geometricamente, a gente sabe que vai ser positivo, mas vamos ver aqui através de cálculo. Então, 2 multiplicado por 2 menos 2. Isso aqui vai ser 4 menos 2, 2. E percebam que o valor aqui é positivo. E tem que ser positivo, porque a inclinação da reta aqui é positiva. Tá ok, pessoal? Então, isso aqui é importante porque quando estivermos trabalhando com problemas de otimização, a primeira coisa a se fazer é encontrar o ponto crítico, né? O ponto onde ele é extremo, certo? Onde ele é máximo, ou aliás, onde ele é mínimo ou é máximo. E esse ponto aqui, ele vai ser de extrema importância na questão,
tá ok? Por quê? E como é que a gente analisa se um ponto é de máximo ou de mínimo? Através dessa ideia de função de intervalo crescente e decrescente, como a gente analisou aqui, tá ok? Então, vocês observem que quando você encontra o ponto crítico, e o ponto crítico é exatamente quando a derivada é zero. Então, se você quisesse encontrar esse valor aqui, bastava encontrar a derivada e igualar isso aqui a zero. Então, 2x menos 2 igual a zero. Então, a derivada tem que ser zero, a inclinação tem que ser zero. Então, 2x vai ter que ser igual a 2 e x vai ter que ser igual a 1. E é exatamente esse o valor do ponto crítico, certo? Se você quiser encontrar, pessoal, saber se é de máximo ou de mínimo, você pega valor menor que 1 aqui no caso, que é o ponto crítico, e valor maior que 1, que no caso aqui, eu poderia pegar o 2, certo? E o que, que você iria analisar com esses valores? Você pegaria esses valores aqui, colocaria, substituiria na derivada e analisava, no caso, o sinal dos valores aqui. Por quê? Olha só, a gente vai dizer que uma função ou um intervalo de uma função ela tem um ponto de máximo quando vocês conseguem observar aqui que as retas tangentes aqui são crescentes, ou seja, elas são positivas. Então, antes do ponto crítico, a derivada aqui ela é positiva. Depois do ponto crítico, a derivada aqui é negativa. Então, quando isso aqui acontece, podemos dizer que o ponto aqui ele é de máximo, certo? Quando, no caso, está acontecendo aqui, ou como nosso exemplo, as derivadas aqui eram negativas e depois ficou positiva. Então, quer dizer que a função ela decresceu, 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 e depois ela cresceu, cresceu, cresceu. Então, isso aqui é um ponto de mínimo, certo? E isso aqui é de extrema importância em problemas que vamos analisar posteriormente, tá certo? Por isso que eu acabei trazendo essa aula aqui, pois é bom analisarmos com calma o comportamento da função. Tá ok, pessoal? Na próxima aula a gente vai ver um pouco a ideia de concavidade, tá ok? Que é quando, por exemplo, essa função aqui é simples saber que a concavidade é para cima, mas nem todas as funções são tão simples assim, né? Então, vamos ter que analisar intervalos da função para saber se uma parte tem a concavidade para cima ou a outra tem a concavidade para baixo. Mas isso aqui é tema da próxima aula, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco a importância da derivada numa função, né? E espero também que vocês tenham gostado dessa aula. Então, muito obrigado e até a próxima.